Hoje vou falar sobre criaturas que tinham características únicas que lhes permitiram atingir tamanhos incríveis. Eles foram alguns dos animais mais impressionantes que já existiram em nosso planeta. O argentinossauro é um gênero de dinossauros saurópodes que viveu há aproximadamente 94 a 97 milhões de anos no que hoje é a América do Sul. Os cientistas acreditam que ele foi um dos maiores animais terrestres de todos os tempos, com um comprimento de até 30 metros e um peso de até 100 toneladas. Um fazendeiro encontrou um osso de uma perna gigante enquanto cuidava do seu rebanho. Foi assim que ele descobriu os primeiros fósseis do argentinossauro na Argentina em 1987. Escavações posteriores descobriram mais ossos, revelando um dinossauro gigantesco que teria sido maior do que grande parte dos outros animais de sua época. O espinossauro, que significa lagarto-espinho, é um gênero de dinossauro terópode que viveu há cerca de 112 a 97 milhões de anos no que hoje é o norte da África. Acredita-se que seja um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, com um comprimento de até 18 metros e um peso de até 23 toneladas. O espinossauro é conhecido por sua estrutura alongada e distinta, semelhante a uma vela em seu dorso. Ela era provavelmente usada para a termorregulação. Ele também tinha mandíbulas longas, semelhantes às de um crocodilo, revestidas de dentes afiados. Isso permitia que a criatura capturasse e comesse presas grandes, como peixes, crocodilos e outros dinossauros. Os primeiros fósseis de espinossauro foram descobertos no Egito em 1912. O cachalote é uma espécie de baleia dentada que é o maior predador dentado da Terra. Ele também tem o maior cérebro de todas as espécies animais. É encontrado em oceanos de todo o mundo e pode mergulhar a profundidades de até 2.130 metros em busca de alimento. Os cachalotes são facilmente reconhecidos por sua enorme cabeça em forma de bloco, que pode medir até 1/3 do comprimento total do corpo. Eles têm pele marrom escura ou azul acinzentada e uma aparência distinta e enrugada. A titanoboa é um gênero extinto de uma cobra gigante que viveu há aproximadamente 60 milhões a 58 milhões de anos. É considerada a maior serpente de todos os tempos. Ela podia atingir até 13 metros e pesava cerca de 1.100 quilos. Os primeiros fósseis de titanoboa foram descobertos em uma mina de carvão na Colômbia em 2004. Essa descoberta foi muito importante porque forneceu informações sobre o tamanho e o comportamento das cobras durante a era do Paleoceno, assim como sobre o clima geral e o ecossistema da época. A baleia azul, Balaenoptera musculus, é o maior animal da Terra, medindo até 30 metros de comprimento e pesando até 200 toneladas. Esses mamíferos marinhos são encontrados em oceanos de todo o mundo e podem viver até 90 anos. As baleias azuis têm um corpo longo e aerodinâmico, geralmente de cor cinza azulada com padrões manchados. Elas têm uma pequena nadadeira dorsal e 2 nadadeiras peitorais que têm cerca de 1/3 do comprimento do corpo. As baleias azuis se alimentam de pequenas criaturas semelhantes a camarões chamadas krill, e comem muito. Uma única baleia azul adulta pode comer até 3,5 toneladas de krill em um dia. O Leadsitus é um gênero extinto de peixes grandes e ósseos que existiu durante o período Jurássico, há aproximadamente 165 a 155 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos maiores peixes que já existiram. Algumas estimativas sugerem que ele poderia atingir até 17 metros de comprimento. Os primeiros fósseis do Leadsitus foram descobertos na Inglaterra no século XIX, e descobertas mais recentes foram feitas em outras partes da Europa, América do Sul e África. Apesar de seu enorme tamanho, o Leadsitus era um filtrador, semelhante aos tubarões-baleia atuais, e provavelmente se alimentava de plâncton e outros organismos pequenos. A criatura fazia isso simplesmente nadando com sua enorme boca aberta, filtrando a água por suas brânquias. O pterodáustro é uma espécie extinta de pássaro semelhante a um flamingo que viveu há aproximadamente 70 a 35 milhões de anos. Eram aves relativamente pequenas, com envergadura de cerca de 1 metro, e eram conhecidas por seus bicos longos e estreitos característicos, equipados com estruturas semelhantes a pentes usadas para alimentação por filtragem. O pterodáustro vivia em corpos de água rasos, como lagos e lagoas, e se alimentava principalmente de pequenos crustáceos e outros organismos minúsculos. O animal os filtrava da água usando as estruturas em forma de pente na parte interna de seu bico, enquanto nadava na água. O elefante africano é o maior animal terrestre da Terra e um dos mais conhecidos. Há 2 espécies de elefante africano, o elefante da savana e o elefante da floresta.
Eles podem ser vistos em várias partes da África subsaariana. Essas criaturas podem ser identificadas por seu grande tamanho, pele cinza e tromba longa. Os elefantes africanos podem atingir até 4 metros de altura e pesar de 3 a 6 toneladas dependendo da espécie e do gênero.